Olá, boa tarde. Desde que foram implantadas as audiências de custódia, foram registrados 56 mil casos de tortura no momento da prisão. E o pior, menos de 5% foram investigados. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça vai firmar parcerias internacionais para minimizar as violações aos direitos humanos dos presos. Essa iniciativa do CNJ é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de desbloqueio de bens do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Repercussão geral reconhecida. Supremo Tribunal Federal vai decidir se condenação por perdas e danos ambientais está sujeita à prescrição. O assunto ultrapassa os interesses das partes envolvidas no caso e tem relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. E ainda incêndio no Ninho do Urubu. Justiça nega recurso para retomar pensões aos familiares dos garotos que morreram no CT do Flamengo em 2019. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de desbloqueio de bens do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A defesa de Palocci buscava a extensão da decisão do Supremo, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Ao analisar o pedido, o ministro Ricardo Lewandowski disse que, apesar de o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, responder à mesma ação penal movida contra o ex-presidente Lula, não sofreu as mesmas penalidades. Lewandowski ressaltou ainda que não foi inserida na reclamação cópia das medidas cautelares impostas a Palocci, o que inviabiliza a análise do processo e a confirmação de que os bens bloqueados são referentes à mesma ação penal em que o ex-presidente Lula também figura como réu. Na reclamação, a defesa do ex-ministro da Fazenda alegou que o sequestro e aresto de bens de Palocci se refere à ação sobre denúncias de corrupção no Instituto Lula. Os advogados ressaltaram que em abril do ano passado, o STF julgou que a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para processar e julgar ações penais contra o ex-presidente e anulou todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro no processo. O ministro Ricardo Lewandowski disse ainda que nada impede que a defesa de Palocci renove o pedido, desde que use os trâmites processuais em vigor. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o habeas corpus a um integrante da máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo. Para o ministro, a pena por lavagem de dinheiro e o regime inicial fechado são adequados às circunstâncias do caso. Confira os detalhes dessa decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O pedido foi apresentado pela defesa do ex-auditor fiscal, que na época dos fatos era subsecretário de Finanças no município de São Paulo. Ele foi condenado a 6 anos de prisão pela prática do crime de lavagem de dinheiro e no STF buscava a diminuição da pena e a fixação de um regime prisional menos gravoso. Os crimes de lavagem de dinheiro foram praticados entre o ano de 2010 e 2013, na cidade de São Paulo, e envolveram lesão ao dinheiro público do município. A organização criminosa, composta por auditores fiscais, se utilizava de empresas para a emissão de notas fiscais sem lastro real de serviços. Os fatos vieram à tona a partir das investigações da chamada Operação Necator, máfia do INSS. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para que a pena fosse fixada no mínimo legal e também não autorizou o regime prisional mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na decisão, ele destacou que o réu, na época, era responsável pela expedição dos certificados de quitação de impostos sobre serviços, o INSS, e dava a cobertura necessária para a ocorrência do esquema de corrupção. Houve, portanto, quebra do dever funcional de quem, pela função exercida, deveria fazer a fiscalização tributária.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se condenação por perdas e danos ambientais está sujeita à prescrição. Por unanimidade, os ministros da Suprema Corte reconheceram a repercussão geral do tema. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a execução da sentença pode prescrever nos casos de condenação por crime ambiental, quando a pena é convertida em pagamento de multa. No caso em análise pelo STF, uma pessoa foi condenada a 6 meses de detenção por construir indevidamente em uma área de proteção ambiental. A pena foi convertida na obrigação do acusado de recuperar o terreno degradado. Antes do início da recuperação da área, no entanto, a Justiça Federal reconheceu a prescrição da condenação em primeira e segunda instâncias. O argumento é de que a conversão em pagamento de multa é prescritível, mesmo que para reparação ambiental. No recurso ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público defende que, por se tratar de proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo, não se pode falar em prescrição, de acordo com a Constituição da República. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, em manifestação apresentada ao plenário virtual, disse que o assunto ultrapassa os interesses das partes envolvidas no caso e tem relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, porque envolve o direito constitucional a um meio ambiente equilibrado. O mérito do processo vai ser submetido a julgamento no plenário presencial, ainda sem data marcada. O Tribunal Superior Eleitoral vai iniciar uma nova etapa de implementação do Documento Nacional de Identidade, o DNI. O objetivo é criar um sistema nacional de identificação de forma integrada em todo o país. O documento digital será gerado por meio de um aplicativo gratuito para smartphones e tablets. O lançamento está marcado para hoje, às 6 horas da tarde, no Auditório 3 do edifício sede do TSE em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, eleitos para a próxima presidência do Tribunal Superior Eleitoral, entregaram na tarde de ontem o convite de posse aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eles foram recebidos pelo deputado Arthur Lira e pelo senador Rodrigo Pacheco nas residências oficiais. A posse em formato virtual está marcada para o próximo dia 22 de fevereiro. E você vai ver a seguir, um levantamento do CNJ aponta que nos últimos 6 anos foram registrados mais de 50 mil casos de tortura em audiências de custódia em todo o país. Assunto para daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu te espero. Até já. Como cidadã, a Constituição Federal é, para mim, a garantia de igualdade perante todos os outros brasileiros. Já como advogada trabalhista, a Constituição Federal é, para mim, a minha melhor conselheira. É a certeza que eu estou trazendo para a vida dos meus clientes a justiça social, que ela tanto defende e eu tanto acredito. O Conselho Nacional de Justiça vai firmar parcerias internacionais para acabar com torturas no momento da prisão em audiências de custódia. Um levantamento do CNJ aponta que nos últimos 6 anos foram registrados mais de 50 mil casos de tortura em todo o país. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, de 2015 a 2021, ou seja, desde a implantação das audiências de custódia, quando um suspeito passa por avaliação de um juiz no prazo de 24 horas da detenção, foram registrados 56 mil casos de tortura. Desse total, menos de 5% foram investigados. Os números fazem parte de um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça que foi apresentado ao Subcomitê da ONU de Prevenção à Tortura. O objetivo do CNJ é firmar parcerias internacionais com diferentes instituições para minimizar as violações dos direitos humanos dos presos. Desde 2019, uma das prioridades do Conselho Nacional de Justiça é combater a tortura em prisões. Além da atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas Socioeducativas, também foi criado, em parceria com a ONU pelo programa Fazendo Justiça, o Escritório das Nações Unidas de Combate às Drogas e ao Crime, que investiga casos de tortura nos presídios.
Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora ao vivo com a diretora executiva do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a doutora Natália Dino. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema que é tão caro para nós. Com certeza, tudo jóia, seja muito bem-vinda. A gente adiantou um pouquinho na reportagem que o CNJ vem, desde 2019, criando parcerias com esses órgãos e organismos internacionais. Como é que vem sendo esse trabalho para minimizar as violações aos direitos humanos, doutora Natália? Rafaela, na verdade, esse trabalho ele começa um pouquinho antes, eu diria que até 10 anos antes, em 2009, com a criação do DMF. O DMF, o departamento o qual eu dirijo, ele foi criado por uma lei federal, a Lei 12.106, dentro daquele contexto dos mutirões carcerários, aproveitando toda aquela experiência do Conselho Nacional de Justiça nos mutirões carcerários, que identificaram uma série de irregularidades e violações de direitos nos espaços de privação de liberdade do nosso país. O DMF ele veio, então, com esse mandato legal de ser a unidade do Conselho Nacional de Justiça responsável por atuar na área do sistema penal, do sistema socioeducativo, de monitorar o cumprimento, as condições de cumprimento de prisão, monitorar a situação carcerária, monitorar a situação processual dessas pessoas, acompanhar denúncias, propor soluções para irregularidades que sejam encontradas. Então, é um trabalho que ele vem sendo desenvolvendo ao longo desses 10 anos. Desde 2019, esse trabalho ele foi potencializado por meio de um acordo de cooperação técnica que foi celebrado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que criou o programa Justiça Presente, hoje na segunda fase, chamado Fazendo Justiça. Esse programa ele vem desenvolvendo uma série de ações em todo o ciclo penal e ciclo socioeducativo, lá desde a porta de entrada, desde o controle da situação das audiências de custódia até a situação dos egressos, da reinserção dessas pessoas após o cumprimento da pena. E aí, dentro desse programa Fazendo Justiça, a gente vem celebrando também várias outras parcerias com importantes atores internacionais, como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, a Associação para a Prevenção à Tortura, a APT. A gente celebrou também, recentemente, 2 acordos de cooperação técnica com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos dentro do Brasil. Então, a gente tem implementado um conjunto de iniciativas buscando incorporar na prática judicial brasileira toda essa expertise que já vem sendo desenvolvida também internacionalmente. Eu acho que seria o escopo, o nosso objetivo maior. Excelente essa observação logo na abertura, porque, de fato, a doutora Natália bem ressaltou que esse trabalho é muito antigo no Conselho Nacional de Justiça e a equipe só vem aprimorando cada vez mais, né? Bom, eu quero falar dos dados agora, porque nós apresentamos que 56 mil casos de violações em 6 anos e o curioso é que apenas 5% desse total, né, foram de fato investigados. Como é que é a leitura, qual é a leitura que a senhora faz em relação a essa realidade? Esses dados, eles estão descritos no informe que a gente elaborou para a visita do Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção à Tortura, que aconteceu aqui no Brasil na semana passada. O CNJ participou de uma reunião com a missão e apresentou um relatório descrevendo vários achados, o acompanhamento que a gente tem feito aqui. São dados que são relativos aos resultados das audiências de custódia. A audiência de custódia, ela é um instituto que ela foi inicialmente regulamentado pelo CNJ, né? Antes mesmo de ter a previsão legal, lá em 2015. Então, a gente já tem mais ou menos aí uns 5 anos de trajetória de caminhada na tentativa de consolidar esse instituto
que é um momento muito qualificado para o controle de violência policial, para o controle e prevenção da tortura, para garantir direitos dessas pessoas desde a porta de entrada, antes delas adentrarem no sistema. A gente tem trabalhado, Rafaela, para qualificar esse instrumento, para fornecer parâmetros normativos, parâmetros de ações de formação para magistrados, para servidores, atuado em parceria com outras instituições que atuam nesse momento, como, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, porque a gente entende que um quadro sistemático de violações de direitos, histórico, que existe no nosso país, né, que já foi reconhecido pelo Supremo como um estado de coisas inconstitucional, ele demanda o envolvimento de muita gente. Ele não vai ser superado da noite para o dia e a gente tem feito um esforço muito para envolver e para articular essa rede de atores para que realmente a gente possa atuar de forma sistêmica para combater problemas sistêmicos, né? O que acontece muito no Brasil é que esse quadro de responsabilidades difusas ele acaba prejudicando o acompanhamento e a devida apuração desses casos de tortura. E aí, no meio do caminho, tivemos também uma pandemia, né, doutora Natália? O judiciário, todos nós precisamos nos reinventar nas atividades, o Poder Judiciário no atendimento. Tem muito assunto, mas infelizmente nosso tempo é curto. Já terminamos, eu agradeço demais a sua participação, viu? Até a próxima. Boa tarde, doutora Natália. Obrigada, Rafaela. Até a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pandemia. Bom, na Paraíba, os ministérios públicos e autoridades discutem medidas para evitar a disseminação do vírus em eventos de massa nos próximos meses no estado. A reunião virtual entre representantes dos ministérios públicos, federal, estadual, do trabalho e de contas, além de várias autoridades da Paraíba, abordou as medidas de contenção do contágio por Covid-19 em virtude do agendamento de vários shows e eventos no estado, nos meses de fevereiro e março. A preocupação é o momento de alta de casos da variante Ômicron. Por isso, foram sugeridas medidas de restrição, controle e fiscalização de eventos e de testagem. O documento será enviado ao governo do estado como contribuição para a edição do próximo decreto de restrições de aglomeração, previsto para ser publicado ainda este mês. E você vai ver no próximo bloco, a Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra a organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Os detalhes daqui a pouquinho, volto já. No texto constitucional, como princípio fundamental, como bússola para a República Brasileira, que é dever do Estado, é dever de todos nós, lutarmos, caminharmos para construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso que pedia o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos jovens que morreram em um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo. A tragédia com os atletas ocorreu há exatos 3 anos. Com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixou no valor de 5 salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo. No ano passado, a Defensoria e o Ministério Público do Estado encaminharam ao Superior Tribunal de Justiça recurso pedindo a retomada do processo e o restabelecimento do pagamento integral da pensão. O incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, matou 10 jovens jogadores da base do clube. O fogo atingiu o alojamento onde os atletas dormiam. 11 pessoas foram indiciadas no caso. Ainda não houve condenação. E a Polícia Federal no Paraná cumpre mandados autorizados pela Justiça para desarticular uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A operação começou nas primeiras horas da manhã.
Os policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão, sequestro de imóveis e apreensões de bens em 3 cidades do Paraná, inclusive na capital Curitiba. Também foi determinado o bloqueio de valores. A operação de hoje é a continuação de outra deflagrada em novembro de 2020, que revelou um esquema de uma organização criminosa que mandava grandes cargas de cocaína para a Europa por navios. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha alvo da operação de hoje tinha uma rede de empresas de fachada utilizada para movimentar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas internacional. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com pena de até 13 anos de reclusão. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal obtém na Justiça condenação de pedófilo. Veja os detalhes com a repórter Érica Picelli. O homem foi condenado a pena de 4 anos e 2 meses de prisão, além de multa. Ele irá cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto e terá que obedecer medidas cautelares estabelecidas, como a proibição de manter qualquer tipo de contato profissional com crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade e utilizar a internet para receptação, divulgação, produção ou transmissão de material de pornografia infantil. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal e mostrou que o homem armazenava e compartilhava pornografia infantil em redes privadas na internet. Agora vamos falar sobre uma decisão da Justiça Trabalhista. Empregados da Furnas Centrais Elétricas anunciaram a suspensão da greve por tempo indeterminado. Os detalhes com o repórter Daniel Vasques. A suspensão da greve foi anunciada após reuniões com os advogados da empresa e das entidades sindicais representantes dos empregados e visa facilitar as negociações. A decisão atende ao pedido do relator do dissídio coletivo de greve no TST, ministro Agra Belmonte. A greve, motivada por alteração na forma de custeio e na cobertura do plano de saúde da empresa, começou no dia 17 de janeiro e já durava 22 dias. Durante esse período, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, determinou que os empregados mantivessem em atividade um contingente mínimo de 80% em cada setor ou unidade da empresa. As atividades serão retomadas a partir desta terça-feira. O Superior Tribunal de Justiça manteve o bloqueio de bens de um ex-auditor da Receita Federal acusado de integrar uma organização criminosa que extorquia dinheiro de contribuintes. O mandado de segurança impetrado contra o bloqueio de bens foi denegado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No recurso em mandado de segurança interposto no STJ, a defesa apontou irregularidades na decisão do TRF3, entre elas a invalidade do bloqueio de ativos no exterior. O ex-auditor da Receita foi denunciado pela suposta participação em organização criminosa responsável por extorquir empresários e industriais para reduzir valores de autuações e eliminar procedimentos tributários. O grupo foi desarticulado em 2011 pela Operação Paraíso Fiscal da Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal. Na ação penal, o ex-servidor é acusado de formação de quadrilha, corrupção, lavagem de dinheiro e manutenção de depósitos não declarados no exterior. Segundo as investigações, a organização teria sido instalada na delegacia do Fisco em Osasco, São Paulo, e causado prejuízos de mais de 2 bilhões de reais em impostos não recolhidos. No STJ, o pedido de liminar para que fosse suspensa a decisão que determinou o bloqueio dos bens foi indeferido. Segundo o presidente em exercício, o ministro Jorge Mussi, o pedido do ex-servidor não se enquadra nas hipóteses previstas para a concessão de tutela de urgência durante o plantão judiciário. O mérito do recurso em mandado de segurança será analisado pela 5ª turma, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O Ministério da Educação tem 60 dias para decidir sobre autorização de um curso de tecnologia. O prazo foi estabelecido em julgamento da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça.
Os ministros, por unanimidade, concederam um mandado de segurança e fixaram um prazo de 60 dias para que o Ministério da Educação decida sobre o requerimento do Instituto de Gestão Educacional Signorelli a respeito da autorização de um curso de nível superior. O pedido foi deferido pelo Conselho Nacional de Educação. O Instituto alegou que, apesar do deferimento do Conselho, aguarda mais de um ano para que o Ministério da Educação homologue o curso tecnológico em Gestão da Tecnologia e da Informação. E também que estaria sendo contrariado o princípio constitucional da razoável duração do processo. O relator, ministro Sérgio Cuquina, explicou que tanto a Constituição Federal quanto a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal impõem aos órgãos públicos o dever de emitir decisões em processos, solicitações ou reclamações que lhes sejam encaminhadas. Ao deferir o pedido, o ministro Sérgio Cuquina afirmou que, para superar a inércia observada no processo, se fez necessário fixar o prazo para que o Ministério da Educação conclua o procedimento. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.